traz um conforto para nós, quando ela diz lá em Salmo 119, versículo 130, que a nossa exposição à palavra traz luz e entendimento aos simples. Amém? Tem alguns simples aqui? Então, com certeza, esse tempo que você está se expondo à palavra vai trazer iluminação para a tua vida. Ou seja, você vai sair daqui inspirado, né, a ser um verdadeiro praticante da palavra de Deus. Amém? Então, é por isso que eu louvo a Deus, né, pela vida de vocês, porque eu sei que muitos, ou quase todos, vieram do trabalho para cá, né, e vai valer a pena esse esforço. Amém? Nós estamos, esse mês, numa sequência, né, de estudo também direcionado, e o que nós vamos estar vendo aqui, essas quinta-feiras, você, se não fez o rema, ou se você já fez o rema, você vai aprender, ou já aprendeu, a oração que prevalece, né? Então, é importante, é necessário, e por isso que o Espírito Santo vai trazer instruções para mim e para você. Para que o tempo de qualidade que você doar no momento de uma oração, você vai ter muitos resultados. Amém? Deus responde às orações que estão alinhadas à sua palavra, e quando nós envolvemos fé naquilo que estamos orando. A oração sem envolver fé, ela não tem resultados. Infelizmente, muitos cristãos acham que quanto mais tempo ele orar, mais resultado ele vai ter, e ele não envolve fé. E nós já sabemos que no nosso ministério nós cremos o que está escrito, né? Então, tudo que nós vamos fazer na nossa vida, irmão, se a gente não envolver fé, a gente não agrada a Deus. Não é verdade? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, até os momentos e a importância da gente orar, nós precisamos envolver fé nesse momento. Amém? Porque aí sim, nós vamos ter resultado. E o tema de hoje à noite é: por que orar? Por que orar? Oh, aleluia. Você já se perguntou? Por mais que a gente receba instruções, mas eu louvo a Deus porque o Espírito vai trazer instruções para nós nesta noite. Eu gosto muito desse versículo, e vocês sempre vão estar ouvindo, né, eu citar esse versículo. Né, cada um de nós tem vários versículos no nosso coração que está sempre ali nos firmando. Né? Lá em 2 Pedro, não precisa abrir, eu estou com uma versão diferente, não precisa colocar aí. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, eu gostei dessa versão, diz assim: graça e paz vos sejam dadas em abundância, por um profundo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Oh, aleluia. Né? O cristão hoje, nós não podemos dizer que ele não tem conhecimento. Ele tem, né? Ele nasceu de novo, né? Então o espírito de sabedoria e de revelação habita dentro de nós, e a gente não pode declarar que os cristãos não têm conhecimento. Mas o que eu acho mais interessante na nova aliança é as instruções que os apóstolos que escreveram as epístolas, ele traz para nós. Olha, é um profundo conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós conhecemos, mas você tem se aprofundado a essa revelação, você tem se exposto ao espírito de sabedoria e de revelação, para que verdadeiramente você possa ter convicção daquilo que Cristo realizou na cruz por mim e por você? Porque toda a vontade de Deus que foi estabelecida para nós, ela é manifesta em Cristo Jesus. Então, hoje eu estava conversando com um irmão, ele disse: pastor, eu estou orando muito para que a vontade de Deus se estabeleça na minha vida. Eu digo: irmão, se você se dedicar mais à leitura, a vontade de Deus ele já se estabeleceu em Cristo Jesus. Talvez você esteja orando por algo,
né, que vai satisfazer as tuas emoções, os teus sentimentos, e você não está tendo essa revelação, né, daquilo que Cristo fez. Amém? Quando a gente se expõe à palavra de Deus, irmão, não tem como o Espírito não revelar para nós, né, o que Deus estabeleceu em Cristo para nós e o plano original pelo qual agora a gente está voltando a gente seguir essa caminhada. Quer ver a vontade de Deus para mim e para a sua vida? Leia Gênesis capítulo 1, 2, 3, que você vai saber qual é a vontade de Deus para mim e para você. Ele estabeleceu o final no começo. Lembra disso? Antes da fundação do mundo, ele já tinha estabelecido a vontade dele para mim e para você. A oração vai nos favorecer, né, a gente, muitas vezes, mortificar a nossa carne, mortificar os desejos e sentimentos da nossa alma, né, quando nós estamos nos expondo, né, à oração. Por que orar? Porque nós temos, hoje, como filho de Deus, devemos ter o mesmo estilo de vida de Jesus e dos discípulos. Eles deixam escrito para nós, e Jesus também, em oração. Amém? Mas eram tempos de qualidade. Então, o orar, para mim e para você, eu gosto muito de dizer que é um estilo de vida nosso. Faz parte da nossa vida cristã, assim como fez parte da vida de Jesus, como Filho de Deus aqui na terra, né, e dos discípulos. As decisões que eles tinham que tomarem, eles nunca tomavam sem antes orar, sem antes conversar com o Pai. Amém? A oração, ela é uma atitude para com Deus, um inclinar-se para Ele. É eu me inclinar e me expor, né, a orar para que eu receba a inspiração do Espírito Santo para as decisões que eu preciso tomar. Então, é como você respirar. Amém? Então, é um estilo de vida. É assim que nós devemos estar vivendo. A oração é o maior privilégio da vida cristã e traz sempre responsabilidade. Quando nós nos expomos à oração, nós tomamos decisões fundamentadas na palavra de Deus, e isso vem para nós como uma responsabilidade, para que aquelas decisões que a gente está tomando, verdadeiramente a gente saiba como estamos tomando a decisão, com convicção do que o Espírito de revelação, né, e de sabedoria está instruindo para nós. Nós não somos, irmão, nós somos hoje um ser vivente, temos um espírito, habitamos num corpo e temos uma alma, não é verdade? Nós somos seres espirituais. Então a gente não pode viver como um ser humano comum. Nós temos agora o poder de Deus dentro de nós, né, todo o tempo. Mas se nós não temos um relacionamento, se nós não temos uma comunhão, que aquele, né, que nos criou e nos favoreceu, trazendo de volta ao plano original em Cristo Jesus, quais o resultado que nós vamos ter? Porque a gente insistir e está tomando decisões, irmãos, sem antes a gente se expor à palavra de Deus. Então, tem algumas respostas aqui. Por que orar? Primeiro, porque é uma ordenança divina. Deus estabeleceu, e Deus não pede para a gente. Ele estabeleceu como uma ordenança de vida para mim e para você. Amém? Deus não pede, irmão. Deus ordena que, se a gente assim o fizer, nós vamos ter resultado. Por exemplo, Lucas 18:1 diz: Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deveriam orar sempre. Digo, orar sempre. E nunca desanimar. É uma ordenança ou não? Sim. Né? Mas eu prefiro
é uma palavra de conselho. Deus nos aconselha em Cristo Jesus, que nós devemos orar sempre. Sempre como, irmão? Você vai passar 24 horas orando? Você vai passar quantos dias orando? Esse sempre aqui, no meu entender, é que todas as necessidades que nós temos, antes nós oramos. Nós devemos estar com esse relacionamento com Deus em dia. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: nunca deixem de orar. Porque às vezes as pessoas confundem, irmão, tempos de oração como se fosse obras, e nós não vamos ter resultado. Não é o tempo. Veja nos evangelhos Jesus. Tinha momentos que ele passava a noite orando, mas não era todos os dias assim, mas em todo o tempo ele orava. Você está entendendo, irmãos? Porque se eu disser assim, eu vou passar 7 dias orando, jejuando, né, para Deus responder aquilo que eu quero. Eu conheci pessoas no início da minha conversão, que eles oravam tanto, eles andavam de círculo em círculo de oração em todas as igrejas lá de Campina Grande, e olha que Campina Grande não é tão pequena, né? Tem quase 500 mil habitantes, né? Então, aonde tinha um círculo de oração, essas pessoas iam lá. E eu comecei a perceber a vida deles, as dificuldades, né, que eles passavam, e eu me perguntava, né, sem condenação, sem estar julgando eles: meu Deus, será que a vida do crente é assim? Né? Porque eu achava diferente, eu mesmo novo convertido, né, e graças a Deus que eu já entrei no Rema, foi logo tudo de uma vez só, nesse ministério, e eu comecei a ver a diferença do apóstolo Bande, né, de Guto, daqueles homens orando, né, e a forma como eles oravam, e aquilo começou a trazer luz para mim. Olha o que é que diz Filipenses 4,6. Não viva preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe, portanto, por todas as coisas que ele já fez. Mais ou menos isso. Coloque essa versão aí para eu ver. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Eu escrevi aqui errado, mas é com ações de graças. Amém, irmãos? Você está vendo a diferença aqui? Sabe o que eu aprendi e vendo em Jesus? É que antes dele orar, ele já começava dizendo assim: Pai, graças eu te dou, porque tu sempre respondes as minhas orações. E aí ele orava, e aí ele confessava, e o resultado era imediato. E nós precisamos ser despertados para isso, não é verdade? Eu sei que não é só comigo, né? Mas também eu não sei se todos vocês têm sido assim. Mas muitas vezes têm orado e as coisas não têm sido imediatas. Não, mas quem diz que a oração tem que ser imediata? A oração é. A fé é. Amém? Quando? Agora, sim. Talvez eu não tenha essa revelação e talvez eu não decrete, não envolva a minha fé, né? E as coisas possam acontecer depois. Mas como nós somos seres espirituais e nós já recebemos a vida eterna, amém? A fé é. Então, quando eu envolvo a minha oração em fé e eu declaro, as coisas espirituais são atemporais. Talvez você diga, mas pastor, por exemplo, vou dar um exemplo, né, que Jesus, quando soube que Lázaro morreu,
né? Ele demorou chegar lá, e quando ele chegou, já fazia 3 dias que Lázaro tinha morrido. Sim ou não? Não é assim que está escrito? Mas deixa eu te dizer, quando disseram para Jesus que Lázaro morreu, qual foi a resposta dele para aquelas pessoas que trouxeram a notícia? Lázaro não morreu, mas dorme. A minha pergunta, né, e não está escrito, mas a revelação, ela vai muito mais além. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando disseram que Lázaro morreu, ele realmente estava morto. Mas quando Jesus disse, Lázaro não morreu, mas dorme, ninguém tira de mim essa convicção de que naquele exato momento Lázaro foi ressuscitado. A manifestação para as pessoas é que Lázaro ressuscitou-se exatamente quando Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Mas veja que Jesus chamou para Lázaro vir para fora daquilo que ele creu, e ele disse, se credes em mim, verás a glória, né? E teu irmão será ressuscitado. Aí ela confundiu. Ela disse, não, eu sei que na ressurreição ele será ressuscitado. Não é assim? Estou parafraseando, meu irmão. Se tiver algum detalhezinho aí, você vai lá e lê no texto. E Jesus disse, se você crê, né? Então, irmão, a responsabilidade das nossas orações tem que ser o crer e falar. Amém. Nós podemos ver aqui 2, porque é o caminho indicado por Deus para que recebamos aquilo que precisamos. Por que orar? Porque é o caminho indicado por Deus para que recebamos aquilo que precisamos. Versículo, João 16, 23 e 24. Naquele dia, não terão que me perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade, vocês pedirão diretamente ao Pai, e Ele atenderá, porque pediram em meu nome. Vocês nunca pediram desse modo? Peçam em meu nome, e receberão, e terão alegria completa. Sabe que tem crente ainda fazendo oração, né? E ora muito, e muito, e muito, e muito, e esquece que é no nome de Jesus? Porque a palavra de Deus, ela é eterna. Isso que Jesus está trazendo de instruções para nós é hoje, é agora. A palavra é viva, é eficaz, é espírito e vida. Né? E nós precisamos estar atentos, nós precisamos profundamente conhecer a vontade de Jesus, o que foi estabelecido em Cristo Jesus e que nós podemos tomar posse. Não é verdade, irmãos? Amém. Um outro ponto, por que orar? Porque a oração é a saída para as nossas necessidades. Por que orar? Porque é a saída, irmãos. Cristo já fez, mas nós precisamos nos relacionarmos com Deus e dizer para Ele o que a palavra fez, e é o que nós cremos, e por isso nós estamos falando. Sim ou não? Agora, nós precisamos verdadeiramente dar crédito, porque a gente escuta muitas vezes, mas quando a gente não se move como a palavra está dizendo, é como se nós não estivéssemos dando crédito à palavra, desconsiderando as instruções. Né? Filipenses 4, 6 e 7. Vou ler de novo, já citei ele aqui, mas faltava o 7, mas eu vou ler o 6. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, em vez dessa preocupação, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Olha, presta atenção nesse detalhe. E agradecendo-lhe por tudo
que já fez. Ele vai fazer ou ele já fez? E precisamos andar nessa consciência. Senão a gente vai pedir coisas a Deus que ele vai para ele fazer e ele está dizendo, meu filho, eu já fiz. Receba, tome posse. Irmão, é como se tivesse esse diálogo. Então, quando eu começo a orar, a conversar, a ouvir Deus na pessoa do Espírito Santo falando ao nosso espírito, nós vamos ser despertados para isso. Por isso, desse relacionamento nosso ser intenso. Intenso como? Em quantidade, em tamanho? Não. Intenso no relacionamento diário. Muitas pessoas chegavam para a Band e diziam, Band, quanto tempo você ora? Ele disse, eu converso com Deus todo minuto. Interessante, né? Mas era assim, ele conversando em línguas, ele com o Espírito Santo e recebendo instruções. Ele orava muito, é tanto que a gente está vendo o resultado desse ministério, né? O tamanho que chegou, mas é como vários homens de gerações passadas, eles passavam, sim, tempo, às vezes noite de vigília, né, orando, mas não ficava só naquilo. Durante o dia, quantos de nós podemos falar em línguas, aonde nós estivermos, sem incomodar as pessoas, e você recebendo instruções? É um estilo de vida, irmão. É um estilo de vida. Esse é um dos maiores privilégios de nós como cristãos, nascido de novo, depois do dia de Pentecostes, né? A gente hoje recebeu o Espírito Santo. Você conversando com o Espírito Santo, como? Em línguas. E também em português. O que eu acho bom é que, assim, a minha forma de dizer, né? É que antes de orar, se a gente tivesse esse zelo e esse cuidado de passar um bom tempo orando em línguas, a gente já ia fazer as orações totalmente alinhado à palavra de Deus. Você não ia dar tiro para cima e para baixo para ver, quem sabe Deus está dormindo e ele se acorda com os gritos que eu der em oração. Não, irmão. Não é o tom. Quem sabe que Deus não é surdo? E que Ele habita dentro de mim e de você. É claro que a gente pode orar, sim, alto, porque a gente vai estar, para Satanás ouvir o que a gente está confessando e declarando, para destruir as obras dele. Então não é nada contra, eu estou trazendo para nós aqui, o Espírito está trazendo para nós um equilíbrio. Porque senão a gente coloca regras em tudo que a gente vai fazer como cristão, e qual será os resultados da gente? São obras, irmão. Regras para viver a vida cristã não é nada mais do que obras. E nós sabemos que nós não fomos e não seremos justificados por obras, ou não receberemos, ou impediremos a manifestação das bênçãos que em Cristo Jesus serão manifestas para mim e para você. Por que orar? Porque a oração é o caminho para o poder do Espírito Santo no serviço cristão. Olha, irmão, nós precisamos, né, e eu sei que aqui tem bastante líderes também, que nós, até mesmo para você convidar pessoas para o seu departamento, né, você precisa orar. Você precisa receber do Espírito Santo para convidar aquela pessoa, para ela ir para o departamento em que ela vai se sentir bem e ela vai servir com amor e fervor. Eu sei que a necessidade da igreja hoje é muito grande, e às vezes você, como líder, fica convidando pessoas, e às vezes você vai ter problema, porque você espera de uma pessoa aquilo que ela não está preparada para fazer. Então, muitas vezes vai causar problemas, vai causar insatisfação, né, danos, e a gente precisa, até é a nossa vida, irmão. Em tudo, e para qualquer coisa, nós precisamos orar. É o nosso estilo de vida. Lembra que Jesus
ele passou a noite orando, né? E no outro dia ele saiu levantando os discípulos. Lembra dessa passagem? Né? Antes de levantar os discípulos, ele orou à noite, né? Não quer dizer que você vai orar a noite todinha, mas vai ter momentos em que o Espírito lhe conduz a você ter tantas horas de orações, né? Porque a responsabilidade para tomar aquela decisão é muito grande para a sua vida, para não causar danos para você, né? Ora, Atos 4:31 diz assim: depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Por que orar? Porque a oração é o caminho para o poder do Espírito Santo no serviço cristão. Então, nós precisamos, como cristão, né, ter esses momentos de oração. Por quê? Porque são momentos propícios, decisões, né? Eles estavam esperando o dia de Pentecostes, mas eles não estavam esperando, né, que a vontade de Deus, eles estavam orando, porque eles tinham recebido uma instrução, né, que naquele dia o Espírito Santo viria. Naquele que dia? O dia de Pentecostes. Então eles estavam orando tão intenso e de repente o Espírito veio e todos que estavam lá, 120 pessoas, foram cheios do Espírito Santo. E o que é que acontece? Eles saíram dali com ousadia e intrepidez. Precisamos, né, ter momentos assim, pessoal e em grupo como igreja. Há uma necessidade muito grande em nossa igreja, né, de crescimento, de alcançar pessoas. E nós precisamos ter momentos, não só dentro da igreja, mas orando em unidade com esse propósito. O Espírito Santo levava multidões de pessoas. Sabe por quê, irmãos? É porque muitas vezes nós estamos orando e a gente não está verdadeiramente com o propósito certo. O Espírito Santo não vai quebrar princípios, né, para trazer as pessoas na marra. Mas quem é que convence o homem? Quantos crentes tem aqui nessa cidade e nessas cidades circunvizinhas que precisa fazer o rema? Quem que vai convencer essas pessoas a fazer? O Espírito Santo. Mas nós temos orado, nós temos feito oração mesmo específica, envolvendo fé nessas orações. O Espírito Santo vai fazer o papel dele, mas nós precisamos ter a consciência e envolver fé. Orar e não envolver fé, irmãos, não sou eu que digo, a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Todas as nossas orações, seja ela qual for a necessidade, você tem que envolver fé e aí vai ter resultado. Irmão Reagan diz isso, né? Já outros grandes ministros, né, já falaram isso, Bundy falava muito isso. Então nós precisamos verdadeiramente. Por que orar? Porque somos preservados por meio da oração. Por que orar? Porque somos preservados. Eu, sempre quem anda comigo no carro, sempre vai ver que eu faço isso. Eu não faço isso, irmão, como se fosse uma rotina. Porque eu sei, se eu fizer assim, eu não vou ter resultado. Mas eu saio de casa e eu faço, e eu declaro aquilo que eu creio. Pai, graças eu te dou, pelos teus anjos ministradores, porque você já deu ordem, né, a eles irem à frente de mim, à frente de nós, eu, minha família, ou quem está dentro do carro, nos livrando de homens maus e de acidentes. Irmãos, pode dizer o que quiserem dizer, mas eu não abro mão dessa minha convicção. Eu estou envolvendo fé, eu vou e volto.
em paz. Em paz. Esses últimos tempos aí, eu tenho pego muita chuva forte na estrada. Sabe, irmão, eu estou trazendo uma instrução para você, mas tem áreas em oração que eu preciso também ainda crescer e melhorar, né? Mas eu sempre falo a palavra. Chuva forte. Você precisa ver uns dias desses que eu tenho pego aí viajando, e eu simplesmente digo, Senhor, a sua palavra diz que Elias era homem segundo a nós. Ele disse para chover e choveu. Mas ele também disse para não chover e não choveu. Pai, em nome de Jesus, eu declaro essas chuvas, passando por essas serras sem causar danos. Eu vim em paz e eu vou voltar para casa em paz. Eu vou te dizer, se você quiser acreditar, isso tem acontecido. E Deus sabe que eu não estou aqui ministrando para querer aparecer, porque tem muitas áreas na minha vida que eu ainda preciso estar crescendo. Mas por que orar? Porque é o estilo de vida nosso, irmão. É um estilo de vida, né? Tudo já foi feito, tudo já foi providenciado e será manifesto em Cristo Jesus, mas nós precisamos viver essa vida, né? Jesus é o nosso exemplo, né? Lembra de Jesus, né? Ele orou, né? E se encontrou com os discípulos e disse, passamos para o outro lado da margem. Vocês sabem o resultado, né? Levantou-se a circunstância, levantou-se. Mas o que é que ele respondeu para os discípulos, acordando eles? Homens de pequena fé. Até quando? Essa pergunta, ela é bem providencial para mim e para você hoje. Até quando? Você ainda vai ficar quebrando a cabeça, em vez de você decidir conversar comigo, ter tempo de relacionamento comigo. Já pensou, irmão, a palavra de Deus é muito boa. Dá vontade da gente, às vezes, tem que correr mesmo, celebrar. Por quê? Quando Deus formou o homem, criou o homem, né, e soprou na narina do homem, diz que ele vinha na viração, não é assim? Ele vinha na viração do dia. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. E hoje? Diga, hoje, Deus habita dentro de mim. Oh, meu Deus do céu, que privilégio, irmão. Que privilégio nós temos. Não é um momento em que Ele vai vir. Ele habita dentro de mim e de você. Por que orar? Porque o Espírito que habita dentro de mim e de você, ele está desejoso de se comunicar comigo e com você, para dizer a você o como vai ser. Como vai ser? Oh, aleluia. Lembra da pergunta de Maria? Como será isso, se eu não tenho marido? A resposta do anjo foi, o Espírito Santo virá sobre você e você conceberá. Estou parafraseando. O que é que tem a ver com a gente? É porque agora não é se quiser apenas. Agora é se disser. Você não alegra com isso? Se você disser, crendo com o coração, o Espírito Santo que está dentro de você, ele vai lhe guiar, ele vai dar direção, ele vai inspirar a você, mas você precisa dizer, crendo com o coração e confessando com a boca. Oh, aleluia! Meu Deus do céu, eu estou dizendo a você que você vai sair daqui com inspiração do Espírito Santo que vai fazer a diferença. É por causa da palavra, é por causa da revelação do Espírito para mim e para você. Irmãos, a revelação da palavra de Deus, ela é progressiva.
Ela é dia após dia, você orando, você conversando, você falando em línguas, e coisas que você não era despertado, de repente, o Espírito lhe mostra na Escritura resultado. Não tem problema nenhum de você perguntar ao Espírito Santo, ele vai lhe responder. Que é isso, irmão? Perguntar, Deus sabe o que faz, perguntar a Deus como? Sim. Como? Falando em línguas. E ele vai dar a resposta de como a gente fazer, como a gente tomar aquela decisão, como a gente tomar aquela atitude. Amém, irmãos? Amém. Então, por que orar? Porque é importante, irmão. De tudo que a gente já viu, né? Eu não vou lembrar de volta aqui de novo, mas você já memorizou. Por que orar? Porque é importante. Orar é falar com Deus. É uma comunicação, né? Para que a gente possa saber, né? E ter uma comunhão. É participar com Ele daquele plano que Ele estabeleceu para mim e para você. Qual é melhor, irmão? Os seus planos ou os planos e projetos de Deus? Como é que você vai saber que os seus planos não é o que Deus estabeleceu para mim e para você? Orando, conversando com Ele, em línguas e em português. Senta, irmão. Ele não está marcando o tempo. Nós não precisamos, irmão, marcar hora e tempo para falar com Deus. Ele está dentro, meu irmão. Ele está dentro. Digo, o Espírito Santo está dentro de mim. Orar é importante? Sim. Porque orar é ter comunhão com Ele. Oh, aleluia. Olha mesmo. Assim como Deus fala ao homem através da sua palavra e pelo seu Espírito, o homem fala com Deus em oração através do Espírito do homem, recriado, nascido de novo. Oh, aleluia. Meu Deus do céu. Você está sendo despertado, irmãos? Você está determinado a sair daqui e colocar em prática. Nós precisamos. Aqui não pense que eu sou algo maior do que você, não. Estudando tudo isso novamente, né, para ministrar, começou a vir lembranças. Quantas vezes nós temos orado e a resposta tem sido imediatas? Sim ou não, irmãos? Envolva fé. Seja ousado e determinado. Sabe, eu costumo dizer o seguinte: uma pessoa que, sem ter Jesus, né, como Gilberto, era um homem orgulhoso, soberbo, prepotente, todos esses adjetivos que imprestável, é um homem pobre, nu, miserável, é um homem sem Deus que tem esse tipo de caráter, né? Quando a gente nasce de novo e essa palavra começa, né, a nos levar à renovação da mente, você percebe quando você mesmo está, se você está sendo ousado ou se tem soberba naquilo. Porque você conhece a sua vida, você conhece o seu passado, você sabe como você era, né? Para que você não deixe que isso interfira na sua ousadia. A ousadia, irmão, é do seu espírito. Não é da alma. A alma vem a soberba, vem o orgulho. A alma, ela precisa estar sendo renovada constantemente. Então, se você não for ousado diante de Satanás, diante de lançar as palavras e ter os resultados, você não vai ter resultados que você precisa. Orar é importante porque quando nós oramos a Deus como nosso Pai, sem perder o temor por Ele, nossas orações serão sempre renovadas.
fervorosas e íntimas. Por que orar? Por que a oração é importante? Fazer petições a Ele. A oração é importante? É. Porque as minhas orações serão petições ao meu Pai. Mas eu não posso e não devo, como filho de Deus, desconsiderar. Ele é Deus. Ele é o meu Pai. Mas Ele é Deus. Você entende? Você envolve fé, você envolve confiança, você tem certeza porque você conhece profundamente, né, o que Cristo fez naquela cruz por você e a vontade de Deus que se estabelece em Cristo Jesus, você sabe muito bem separar. Você não vai dar ordem a Deus. Pelo contrário, você vai orar a palavra, você vai orar o que já lhe foi prometido e ser manifesto em Cristo Jesus. Eu ainda tenho mais alguns pontos aqui, eu posso terminar, para concluir, né? Orar é importante, por quê? Porque quando nós estamos orando, nós reconhecemos a presença. Sabe que muitas vezes a gente ainda fica, é como se... eu via muito isso, vem Senhor Jesus, vem Espírito Santo, fica mais um pouquinho. Irmão, isso é não reconhecer a presença. Infelizmente, isso é uma verdade. E quando eu oro, eu vou reconhecer não só a presença do Deus Todo-Poderoso, mas como eu, em Cristo Jesus, já estou na presença dEle. Amém? Gera em nós aquela consciência, aquela convicção que nós estamos na presença de Deus, assentado à direita do Pai. Posição de autoridade, onde todas as coisas, não pessoas, estão debaixo dos nossos pés. Oh, aleluia! Meu Deus do céu! Orar é importante, porque dar acesso a Deus às nossas vidas. Amém? Cristo já nos colocou na presença, mas quando nós estamos orando, a convicção daquela presença, daquele acesso, não é que, eu acredito que você vai entender o que eu quero dizer, não é que ela vai dar esse acesso, nós aí já estamos, mas a consciência, né, fica muito mais claro, né, desse acesso, porque nós podemos pedir a Ele com fé, e a Bíblia diz, e vocês conhecem, Hebreus 11:6, que Ele é galardoador, mas para isso nós precisamos envolver, né? Quando fazemos conhecidas as nossas necessidades, pensamentos e sentimentos, estamos falando não de pensamentos de coisas humanas naturais, não de sentimentos do homem natural, mas do Espírito, nós estamos dando legalidade e Deus age a nosso favor. Oh, aleluia! Que coisa boa, né? Que coisa boa. Sabe, irmãos, os cristãos, nós como os filhos, nós ainda estamos limitando a Deus por causa de nossas, muitas vezes, sabe assim, será que é assim mesmo? Será que Deus, o que Ele diz na sua palavra, será que se cumpre? Não, mas eu não duvido de Deus. Mas a gente duvida de fazer como Ele está dizendo. É a mesma coisa de eu duvidar de Deus, porque Deus e a palavra são um. Se está escrito, né, e Ele diz que nós não recebemos nada, Jesus disse, porque a gente não pede no nome dEle, por isso a gente não tem resultado. Por que orar é importante? Porque quando oramos, a vontade de Deus na terra é estabelecida. Ou seja, quando oramos, abrimos um caminho pelo qual Deus pode manifestar a sua vida. Não se choque, mas é necessário você fazer o rema se ainda não fez. E se fez, se inscreva como alumni,
para você vir às aulas novamente e você ver. Porque você vai ouvir e talvez você se choque, mas não se choque não, confere lá. Deus deu autoridade ao homem na terra. Deus não opera na terra se eu e você, hoje, como filho de Deus, nascido de novo, não der legalidade a ele. Que você creia ou não, eu quero que você seja despertado para você receber essa revelação. Isso é revelação e é progressiva. É quanto mais você se expõe, né, à palavra e momentos de comunhão, de intimidade com o Espírito Santo, ele vai dizer como você fazer e os anjos que ele já deu ordem manifestarem. Oh, aleluia. Orar é importante? É. Porque o ato de orar é comparado não só ao incenso, mas também oferecido com incenso. Meu Deus do céu. Veja o que é que diz Apocalipse 5:8 aqui. Está falando de mim e de você. E está falando das nossas orações. Olha o que é que ele diz. Quando o Cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciões se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações do povo santo. Tem algum santo aqui? Ou você ainda acha que não é? Deixa eu te dizer, primeiro, essa palavra santo quer dizer separado para Deus. É diferente da santificação. Santificação é um processo de renovação da mente, que a gente tem que fazer isso até Jesus voltar. Amém? Repara, o Cordeiro, que é Jesus, lá na glória, né? E João viu e teve essa visão. Meu irmão, as suas orações envolvidas fé, elas estão sendo colocadas numa taça de ouro. E Deus recebe com muita alegria, irmão. Eu não posso dizer, não devo dizer, mas Deus, eu não tenho uma palavra, diz assim, Deus deve ficar feliz em ver eu e você orando em linha com a palavra que é a vontade dele, declarando, chamando a existência, e ele recebendo aquilo, é um cheiro suave, não é assim? As nossas orações chegam às narinas de Deus como aroma suave. Ele está dizendo, vai lá, meu filho, é assim mesmo, você está conseguindo, as coisas estão acontecendo, você recebeu a minha revelação, você está crendo no meu plano, você está crendo no sacrifício do meu filho, siga, vai ser assim mesmo, está difícil, não desista, né? Não fique preocupado com esse momento, vá, né? Oh, aleluia. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, nós precisamos fazer esses momentos de oração, verdadeiras festas, não só em casa, mas aqui, nós precisamos, e nós vamos, o pastor permite, né? Nós vamos se levantar aqui em oração, mas eu quero que você faça com as suas convicções, que você declare aquilo que você quer para a sua vida, em linha com a palavra de Deus. Tem coisas, irmão, vou dizer pelo Espírito, eu tenho certeza, hoje é 3 de fevereiro, vai manifestar coisas até o final desse mês na sua vida, e fazia muito tempo que essas coisas não aconteceriam. É pelo poder do Espírito, o Espírito Santo está aqui. Jesus ensinava, pregava e os sinais se manifestavam. As suas orações chamando a existência, declarando e confessando pela fé o que a palavra diz, o Espírito de Deus hoje, que está aqui sobre mim e sobre você, vai se manifestar, porque os anjos vão sair daqui em providência a partir do momento que você abrir sua boca hoje e declarar e confessar aquilo que está no teu coração, né? Outra coisa interessante, por que orar? Porque faz parte de um serviço cristão. Orar é importante? É. Porque Lucas 2,37 diz, e vivendo como viúva até os 84 anos, nunca
deixou de ir ao templo, adorando a Deus de dia e noite, em jejum e oração. Você sabe da história dessa mulher, né? Ela ia ao templo todos os dias, viúva, com 84 anos. Lembra que quando ela viu o menino Jesus, ela disse: os meus olhos estão vendo. O que ela creu durante muito tempo. Aquela mulher, ela orava com um propósito: ver o Salvador. Meu irmão, o Salvador já veio, né? Ele já fez, creia nas promessas, que o preço foi muito alto para a sua vida. Mas faça o seguinte: separa os teus sentimentos da alma com o que Deus estabeleceu para você. Não luta contra Deus, querendo fazer coisas, irmão, que Deus tem coisas muito maiores e melhores para mim e para você. A nossa vida, irmão, como cristão, não tem outra forma se a gente não tiver esse relacionamento pessoal. Deus é tão bom que Ele nos reúne como corpo, como igreja dele, para um propósito geral, mas Ele está sempre lembrando a mim e a você desse relacionamento pessoal. Não mais de vez em quando, irmão. Não mais na viração do dia. Não, eu gosto de orar de noite, irmão, porque eu estou mais tranquilo, tal. É como Adão, Deus vinha na viração do dia. Eu não estou dizendo isso para que você, mas que não coloca regra nisso. O relacionamento, como o apóstolo Bando dizia, eu falo com Deus o dia todo. Como é que ele falava o dia todo? Falando em línguas. Enquanto ele estava conversando com as pessoas, estava conversando. Mas se não tivesse gente perto dele, ele estava falando em línguas. Nós podemos e devemos. E para encerrar, né, Colossenses 4,12 diz assim: Epáfras, que é um de vocês, e sendo servo de Cristo Jesus, lhes enviam saudações. Ele sempre ora por vocês com fervor, pedindo que sejam maduros e plenamente confiantes de que praticam a vontade de Deus. Aquela oração de Efésios, faça daquela oração um estilo de vida seu, confessando, declarando, né, pelo Espírito de sabedoria, de revelação, de conhecimento, de sabedoria, de conselho, iluminando os olhos do seu coração, para que você tome essas decisões, né, de forma inspirada pelo Espírito. E eu encerro com esse. Mateus 6 diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ei, como é no céu? Eu não sei, ainda não fui lá, sabe. É só ir lá para o princípio, né? E o que Jesus fala tanto, né? Hoje nós temos o reino dentro de nós, né? Jesus vai vir estabelecer o reino dele no milênio, né? Quando terminar, né, a grande tribulação, mas nós somos pregadores do reino. Nós somos pregadores do evangelho, das boas novas para as pessoas. Vamos viver as boas novas. Vai ser tão fácil da gente chegar e perto de pessoas e verdadeiramente, irmão, ela conhecer e perceber e dizer: rapaz, fulano verdadeiramente é um homem de Deus. As atitudes dele, a forma como ele sempre fala a palavra o tempo todo. Irmãos, eu não gosto muito de estar mais conversando com pessoas, até porque eu acho que eu já amadureci mais um tempo, e falar outras coisas. O pastor me conheceu, né, aqui logo no começo. Se sentasse perto de mim, só ouvia o quê, pastor? Palavra. A gente ia até meia-noite, 1h, palavra. Tinha hora que as pessoas podiam até, mas eu não me cansava e eu não vou me cansar. Sabe? Eu decidi, fique de pé, eu decidi que nesses últimos dias eu quero viver intensamente essa palavra, né, que alcançou, que transformou a nossa vida, né? Faça o seguinte, irmão, divulgue o rema, influencie pessoas.
Você já fez o rema, ou você está fazendo, tem transformado a sua vida? Leve essas boas novas para as pessoas. Eles estão precisando urgentemente. Sabe, irmão, qual é a boa obra? Ganhar vidas para o Senhor. O nosso serviço nós vamos receber galardão, mas a pregação do Evangelho nesses últimos dias será as boas obras que nós vamos fazer. Então, converse com pessoas, né? Pregue. Agora nós vamos fazer o seguinte: se você quiser só bem baixinho aí, tocando, não precisa louvar, viu?